Oi, eu sou Zé M e hoje eu vou mergulhar em uma das histórias mais horripilantes investigadas pelos Warren, o caso da assombração da família Smurl. Ultimamente a gente viu hype com o lançamento do último filme da franquia, Invocação do Mal 4 ou O Último Ritual. Mas você sabe toda a verdade por trás dessa história que inspirou parte da franquia? Não? Prepare-se, porque o filme não te contou tudo. Vem comigo que a gente vai desenterrar essa história. Pra quem vive nesse universo, os nomes Ed e Lorraine Warren são lendas. Esse casal de investigadores paranormais virou uma verdadeira grife. Em seus relatos virou um império cinematográfico. A franquia Invocação do Mal. Com esse último, são 10 filmes lançados. Desde a franquia Invocação do Mal, como A Freira, Annabelle, A Chorona. Mas hoje o nosso foco é em um dos casos mais polêmicos que os Warren já estiveram envolvidos. A história da família Smurl é, na verdade, uma dupla tragédia. Tudo começou com uma enchente que devastou a casa deles. Para recomeçar e manter a família unida, o pai de Jack se mudou e comprou uma parte de uma casa geminada em West Pittston, Pensilvânia. E o que o Jack fez? Exatamente o que você tá pensando. Acertou, miserável. Comprou o outro lado da casa geminada. E foram morar essa grande família em 8 pessoas nesse duplex. Eles só queriam se apoiar, mas mal sabia eles a enrascada e a furada que eles estavam se metendo. E que a casa vinha com 3 espíritos de pessoas que já viveram e mais um demônio de brinde. Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. O caso Smurl ocorreu entre 1974 e 1989. E como um bom filme de terror, tudo começou quando eles resolveram fazer uma reforma na casa. Alguns paranormais dizem que quando você vai fazer uma reforma na casa, se tiver algum espírito ali, ele pode... Gente, o verdadeiro espírito dessas crianças do capeta pararam. Aí eu comecei a gravar, essas demônias começaram a gritar. Mas você tá brava? Alguns pesquisadores paranormais informam que quando você vai fazer uma reforma numa casa antiga, se houver algum espírito ali, ele pode ficar com raiva porque você tá mexendo no que não é seu, no que na cabeça do espírito é dele. E aí ele pode te assombrar. E ele pode querer comer o seu... E você que adora histórias de terror, react de reality show, teorias da conspiração, fofoca, você tá no lugar certo. Eu sou Zé M e eu estou aqui para desenterrar essas histórias assustadoras. E se você curtiu essa ideia, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Fazendo isso, eu prometo que nenhum espírito vai correr atrás de você. Agora, se você não se inscrever, não deixar um like ou um comentário, aí, meu filho, a maldição da Chorona tá jogada em cima das suas costas. Segundo estudiosos do ocultismo, mexer em estruturas de um ambiente que já estava lá pode despertar as entidades que estavam já nessa residência. E com os Smurl foi exatamente isso que aconteceu. E aí, meu querido, os objetos sumiam, apareciam em outro lugar. Segundo o filme, a bonequinha andava e falava: "Sim, mamãe." Manchas escuras apareciam de repente, inclusive no tapete. A primeira aparição começou com essa mancha escura. Jogaram o tapete fora. Fantasma sujão também, né? Vai logo sujar o tapete, mancha o tapete. Gente, um tapete é caro. Um tapete é caro. Se for um tapete persa, então, meu amor, pra quê? Pra um fantasma filha da puta ir lá e manchar o tapete. Aí vai ter que jogar fora o tapete, comprar outro tapete, pro fantasma fazer o quê? Ir lá e sujar o tapete de novo. Mas o que é isso? Você trocou todos os móveis da sala? Nesse ritmo não tem herança que dê conta, minha irmã. Os eletrodomésticos pegavam fogo de repente, do nada, sem estar na tomada. Televisão ligando sem estar na tomada. E as manifestações, com o passar do tempo, foram ficando cada vez mais violentas. E Jack e Janet alegam ter sido pelas entidades. Senhora? Uma luminária, inclusive, caiu do teto. E as pessoas e os pesquisadores viram que não tinha como aquela luminária cair daquela forma. E isso foi no dia... Quando você é católico e você vai fazer a crisma. E isso foi no dia da crisma de uma das filhas ali do meio, né? A
mais para mais velha. Uma das suas filhas foi empurrada da escada. E até o cachorro da família foi arremessado contra a parede. Janet conta que ela ficou pendurada a 2 metros de altura e depois jogada do cômodo. E Jack alega ter sofrido violência sexual. E para piorar, mesmo eles tentando sair de casa, os demônios e os espíritos iam junto com eles. E as assombrações não só ficavam presas dentro da casa deles, né, lá na Pensilvânia, e sim quando eles iam para acampamentos, quando eles saíam. E o pior, eles não podiam sair muito, porque eram 8 pessoas, né, gente? Você imagina. Se hoje em dia tá difícil sair um casal, eu e a minha esposa, às vezes a gente tem que demorar 1 ano para poder viajar, você imagina com 4 crianças, 2 idosos e mais o casal. Não tem dinheiro que aguente, né? Pobreza pega. E é aí, a partir desse momento em que essas assombrações, esses ataques estão sendo muito violentos, que eles procuram a mídia e diz a boca miúda que talvez foi aí que o Ed e a Lorraine Warren, que gostava de um holofote, foi para ajudá-los. E a Lorraine, que era aí essa paranormal super famosa, informou que dentro da casa existiam 3 espíritos e um que era, no caso eram 4, 3 espíritos de gente morta e um era uma entidade demoníaca. Eu tô passada, chocada. E essa entidade extremamente poderosa, que inclusive esse foi um dos casos que eles não conseguiram resolver. E aí eles tentaram de tudo: exorcismo, oração, reza. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Só não foram na macumba jogar um banho de pipoca ou então ir numa rezedeira pra tirar, né? Porque nos Estados Unidos não tem isso. Mas se fosse, aposto que ia sair rapidinho. E nada funcionava. E o próprio Ed Warren disse que tinham alguns registros, né? Ele gravou, tirou fotos da casa e ali apareciam sombras escuras. Mas o caso virou um circo midiático, né? Porque você imagina, o pai da família falando que foi estuprado por um espírito, a mãe falando que voou a 2 metros de altura e foi jogada em outro cômodo, o lustre cai no teto da sua filha e tantas outras coisas, o cachorro sendo jogado, a porta ele sai trancada, depois está aberto, o cachorro está dentro de casa. A mídia obviamente foi cobrir esse caso de forma sensacionalista, né? A família foi parar em programas de TV e dezenas de curiosos e repórteres ficavam em vigília na porta da casa dos Smurl. Já não bastasse, as assombrações dentro de casa ainda tem que aguentar a gente falando do lado de fora e querendo entrevista e querendo filmar. A Igreja Católica se negou a ajudá-los. E eles precisaram se humilhar muito para o Vaticano conceder esse exorcismo na casa deles, que aconteceu em 1989. E vamos adivinhar, eu já falei, mas não foram os Warren que resolveram o caso, e sim a Igreja Católica, quando o Vaticano liberou o exorcismo. E a família só conseguiu se libertar desse inferno quando um padre local fez o exorcismo. Os Warren foram colocados no chinelo. E aqui vale a gente abrir aspas do que Jack Smurl falou. E aí eu vou ler aqui, tá, gente? Até 1 ano atrás, eu achava que esse tipo de coisa só acontecia em filmes. Sempre achei exagerado, então eu não acreditava nisso. E o mais louco é que, segundo o Times Leader, o demônio chegou a deixar um recado para os Warren, falando para eles, picar a mula, meter o pé, sair correndo dali. Como todo caso de grande repercussão envolvendo espíritos, vieram também os céticos. E o professor Paul Kurtz, da Universidade Estadual de Nova York, disse que as alegações dos Smurl era completamente falsa e que eles deveriam procurar ajuda psicológica e psiquiátrica. Não vou falar nada não, mas talvez eu esteja do lado desse médico aí cético, tá? Queria falar nada não, mas já falando... Hoje em dia, a filha da família Smurl, Karin Smurl, trabalha como investigadora paranormal. Mas você deve estar se perguntando, meu Deus, e a casa? O que aconteceu? Eles venderam a casa, conseguiram sair de lá, depois desse exorcismo que rolou do padre local. E a nova moradora disse que nunca viu nada. Talvez o problema não fosse com a casa, e sim com os Smurl. Talvez eles estivessem abertos para receber coisas
malignas. E no fim das contas, o caso dos Smorol é uma história que nos faz questionar o limite entre a paranoia e a realidade. E aí, qual lado você acredita? Meu nome é Zé M, e se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e o seu like. Porque se você não fizer isso, meu amor, os espíritos estarão do seu lado. Tchau.